Fala, Segatiana, começando mais um vídeo aqui no canal, CRB Minha Paixão, te mandar seu like, se inscreva no canal, temos a meta chegar a 7 mil inscritos. Falar aqui sobre a reviravolta do zagueiro Luiz Segovia, é isso mesmo, já que o jogador podia estar indo aí para a equipe do Mirassol, mas tudo mudou, né? E com isso, Luiz Segovia está de volta ao Galo de Campinas, ressaltando o jogador que no outro ano fez uma boa campanha à frente ao CRB. Jogador de 27 anos e praticamente muitos torcedores regatianos gostou. Informações do repórter Ives Fernandes confirmando aí sobre o caminhamento aí do zagueiro de volta ao Galo. Então, comente aí, torcedor regatiano, Luiz Segovia voltando para o CRB. Ressaltando o preço de ingresso para o jogo de quarta-feira contra o Vitória, jogo às 21h30, estádio Repelé, tá vendo na tela aí, arquibancada baixa 20, alta 40 e as cadeiras 150. Também trazendo para esse trecho aí na rádio CBN Maceió, um pedaço do trecho da fala do presidente Mário Marroquim, falando um pouco sobre o CRB, ressaltando, comente aqui no canal, CRB Minha Paixão, sobre essa vinda do Luiz Segovia. Acredito eu que muitos torcedores regatianos gostou dessa notícia. Mas vamos ver o que falou aí o presidente Mário Marroquim. Na realidade, eu quero até dizer que eu nunca fui contra o torcedor, de forma alguma, muito pelo contrário. Eu acho que a nossa torcida, ela responde quando a gente precisa, inclusive, ela está junto quando a gente precisa. É um torcedor apaixonado do CRB, que cobra, que tem anseios. Às vezes eu acho que as redes sociais, elas não refletem 100% a voz do torcedor, às vezes. Porque você às vezes se esconde atrás de fakes, nas suas falas, tudo. Mas a maioria da torcida, eu tenho uma aproximação boa com elas, inclusive. Eu tenho respeito imenso. A gente, inclusive, vai conversar sobre isso aí também. Tivemos e eu acho que essa comunicação vai ter que mudar. Se havia um sentimento desse, que inclusive você está colocando aqui para mim, ela é uma afirmação de que eu preciso melhorar a minha comunicação. Mas eu sou um cara de torcida. Eu ontem, por exemplo, eu estava no estádio Juca Sampaio, embaixo de chuva com o torcedor. Tomei chuva ontem, estava com minha família, meu filho estava lá também, estávamos embaixo de chuva junto da torcida. Eu assisti o jogo em pé, tá? Inicialmente reclamando até do sol, estava um sol danado ali, daqui a pouco o tempo fechou, começou a chover e a gente tomou um banho lá, saiu todo ensopado lá. Eu sou da torcida, eu sou realmente da torcida, eu faço parte disso aí, então, mas eu tenho que entender como me comunicar melhor, porque a gente vai precisar mais que nunca, e aí falando de uma forma mais ampla aí, eu acho que a gente vai, é um dos temas que a gente vai conversar aqui, questão de ingresso, ticket de ingresso. A gente vai ter que buscar uma solução para salvar o futebol alagoano. Não estou falando só de CRB, eu estou falando do futebol como um todo. Eu trouxe até algumas matérias aqui de alguns jogos aí que nós tivemos de Copa do Nordeste, Campeonato Alagoano, CRB e 7 de setembro, CRB e Céu, CRB e Sport em 2014 e tal, 2015, 2016. Os ingressos eram esses que a gente está trabalhando ou tentando trabalhar já hoje. 20, 40 e 100 a cadeira. A cadeira a gente pode aumentar que, tipo assim, o torcedor que vai para a cadeira, ele tem um poder aquisitivo maior. Mas esse ticket de ingresso, que a gente está com o mesmo ingresso há 10 anos, 12 anos o mesmo ingresso, eu puxo o salário mínimo da época. Você tinha um salário mínimo de 600, 700 reais, hoje está em 1.500. Você deveria ter o ticket do ingresso, e eu vou mostrar as matérias aqui para vocês verem aqui, quanto era o ingresso. Era para ter 2 vezes e meia quase o ingresso. Então, se era 30, a gente tinha que ter 75. Não acompanhou o salário. E o balizador de custo de um clube, se você puxar, é salário mínimo, que é alimentação, energia, manutenção de campo, funcionários e atletas. Então, essa comunicação precisa realmente ser melhorada. A gente precisa do torcedor, e eu estou falando do torcedor inteiro, a gente vai precisar da imprensa para salvar o futebol alagoano, financeiramente falando. Porque tem um advento aí dessa chegada da Liga Forte União, que atrapalhou bastante, que eu vou jogar aqui na mesa para vocês entenderem. Nós tínhamos, Emerson, quando saiu esse advento da Liga Forte União, em 3 ou 4 anos aí, o salário dos jogadores eles duplicaram. Todo o Brasil inteiro, tá? Ora, o que é que aconteceu? Os jogadores são 5 jogadores aí, vocês 5 aqui. Você ganhava 20, 30, 40, 50. Na hora que os clubes começaram a pegar a grana, estou dando aí, o Sport pegou 130 milhões.
Aí você pega o Avaí 90, o outro não sei quanto, tal, não sei. Os jogadores mudaram que você ia contratar? Não. Os jogadores são os mesmos. Apenas os clubes tiveram mais dinheiro. Aí o cara disse, bom, agora que tem mais dinheiro, eu vou subir meu salário. Então o jogador que ganhava 30 passou a ganhar 50, 60, o de 50 ganhou a 100 e assim sucessivamente. Mas esse movimento é um movimento perigoso, porque esse dinheiro é único, pontual e finito. Na hora que esse dinheiro acaba e parte dos times já acabaram, porque utilizou para pagar alguma dívida ou investiu durante 1, 2 anos, acabou o dinheiro, a pergunta é, e agora? O salário baixa? Não. E a gente teve um inflacionamento no mercado de jogadores espantoso. Vou dar um exemplo para vocês terem noção do desafio que às vezes é uma série C. O Guarani fez um movimento agora, acabou de comprar um zagueiro do Confiança, pagou R$800 mil na série C. É isso que vocês vão entender que vai acontecer no futebol brasileiro. Com o eixo Rio, o eixo Sudeste, vamos dizer assim, com muito mais grana, com indústrias bancando, com não sei o quê, e a gente com dificuldade. Então, há um movimento perigoso de inflacionamento de salários. E isso vai matar o futebol para quem não tiver um pouquinho mais de estrutura. Vamos lá, na realidade, tem que tirar o pontual e imaginar um contexto. O que eu tentei passar aquele momento foi dizer que se caíssemos para uma Série C, nós teríamos 20 milhões para uma Série C, de fato. Então teríamos uma Série C forte, onde você às vezes tem uma Série C, estou dando um exemplo para vocês aqui do nosso rival, CSA, que estivemos juntos inclusive na CBF. CSA está com uma folha talvez de 700, 800 mil, estou chutando aqui mais ou menos. Se você fizer aí 10 meses ou menos que isso, uma Série C é menos que isso aí, são 6 meses de Série C, você com um orçamento anual de 12 milhões no ano numa Série C, você passa bem. Sim. Nós teríamos 20. Então nós não teríamos risco, e aí são 20 contando com diversas receitas, inclusive saldos de recursos de Liga Forte, mas também já pensando na terceira fase de uma Copa do Brasil. Voltamos no rádio também. Pensando numa terceira fase da Copa do Brasil, que a nossa projeção é que nós fôssemos ganhar 4 milhões e meio. Então ali, o que o senhor falou foi uma previsão financeira, né? Lógico, uma previsão financeira. Não iria cair com 20 milhões no caixa, né? Não, 20 milhões no caixa que a gente fala assim, teremos 20 milhões no caixa como previsão. Ao longo do ano? Ao longo do ano, é lógico. Quando eu entrei no CRB, o ex-presidente deputado Marco Barbosa, meu amigo, disse, estou deixando o CRB com 8 milhões no caixa. Na realidade não era caixa, era com receita prevista na Série B, de fato. Então, eu continuo dizendo, você tem um 2025 com 20 milhões. Tá? Parte em caixa, com alguns recursos em caixa, mas parte não. Vamos dar outro exemplo, a gente tem... nós só recebemos 1 milhão do patrocínio do governo do estado do ano passado. O CSA já recebeu 1,5 milhão. A previsão eram 2 milhões. A gente ainda tem 1 milhão ainda para receber. Então está em restos a pagar, a gente precisa correr atrás. Então são recursos que você vai ter que buscar. Nós já perdemos no nosso planejamento para 2025, perdemos 2,5 milhões da Copa do Brasil, que tinha-se tácito colocado que a gente receberia primeira e segunda fase. Tive com o presidente da CBF semana passada, não vai receber. Então, Emerson, tem que correr atrás de recursos. Então, esses 20 milhões eram recursos, sim, que nós teríamos esse ano, independente aí de estar numa Série B ou não, tá? Então, hoje o nosso desafio é um pouquinho maior, evidentemente, você estando numa Série B, o desafio orçamentário é maior. Trabalha na montagem do elenco da gente. Você tem um elenco hoje, pontualmente falando, fortíssimo. Ele vai ter um meio de campo com bastante dificuldade de montagem, bastante dificuldade, extremamente qualificado. A chegada, inclusive, do Igor Meritão, que desembarcou em Maceió e está fazendo a parte de transferência internacional, mas vai sim estar já treinando com o clube aqui. E você tendo um Igor Meritão, você tendo um Natan, que já jogou ontem com mais desenvoltura. Esses jogadores, foi o primeiro jogo desses jogadores contra o Asa,
O jogador está travado, o jogador está com musculatura travada, tinha jogador que já tinha 3, 4 meses sem jogar, então ele vai se soltando. Você pega um Natan, você pega Igor Meritão, estou falando dos contratados aí, ou vamos dizer assim, dos mais antigos. Você pega um Eric, você pega um próprio GG que joga ali, você viu ontem o GG que joga de 10 também, mas joga de 8, que não jogou, que a gente poupou ontem. Aí você tem o Danielzinho, que não estreou ainda. Você tem o Rafinha, que joga de meia, que fez uma baita de uma partida ontem, jogando de meia ali. Então, ele vai ter dificuldade de montar esse meio de campo, pela qualidade. Lá na frente, eu digo a mesma coisa. São jogadores, para mim, nós temos do meio campo para frente um elenco mais forte do que nós tínhamos no ano passado, na minha opinião. Tá? Na minha opinião. Evidentemente, você tem ainda no meio de campo 4 atletas, que você tem o Baranha, você tem Caliel, você tem Jonathan e você tem o Brau. Os 4 que vão maturar e vão sim subir. Eu tenho certeza que alguns desses, inclusive, vão jogar várias partidas esse ano de titular. Vocês vão começar... todos vão virar jogadores de serem seleção brasileira? Não, de jeito nenhum. Mas alguns vão jogar e alguns vão crescer. Vão ajudar bastante. Então a gente tem praticamente 9 ali naquele meio de campo. Se eu puxar as 3 posições, nós temos 9 profissionais para 3 vagas. Lá na frente, mantivemos o Anselmo, Léo Pereira, você tem o David, você tem o próprio Rafinha, o Barata e você tem o Rodriguinho. Eu acho que a gente também está muito forte. E o Ronald, a gente está muito forte lá na frente também. Pontualmente a gente precisa ver lá atrás se precisa de mais algum ajuste e se precisar a gente vai ao mercado sim buscar. Baita partida e vai ajudar muito a gente. Enquanto estiver aqui, vai estar vestindo e é um baita profissional, dedicado, chegou inclusive em forma, mas isso faz parte do futebol. Vamos lá. Não tem desconfiança nenhuma. Ontem, especificamente, o treinador, o Léo chegou um pouquinho depois da temporada do que todos os demais, justamente porque ele estava com a possibilidade de ser negociado, e aí ele chega e treina menos do que os demais, recebe carga, mesmo assim ele vai para o jogo contra o Asa, tá? Joga, mas termina o jogo, vamos dizer assim, todo dolorido, sentindo o adutor e tal, e aí vai para o departamento médico, sugere poupá-lo do jogo contra o CSE para tê-lo inteiro contra o Vitória e contra o CSA. E aí a opção está correta, eu concordo, até porque as ofertas que a gente tem lá na frente são boas. Você tem um David, você tem um Rafinha, você tem um Ronald, você tem quem colocar, você tem banco para colocar. Então poupar ontem o Léo Pereira foi inteligente, foi necessário, assim como o GG. Os dois foram poupados do jogo de ontem para entrarem, vamos dizer assim, mais inteiros contra um Vitória e contra um CSA. E aí todos os dois têm uma explicação. Por ter começado uma pré-temporada um pouquinho depois, que foi o Léo Pereira, e o GG por todo o histórico de 61 partidas em 2025, que deixou, vamos dizer assim, uma lesão nele no tornozelo e na região pubiana, que aí sempre termina o jogo, ele está no tratamento, então isso tudo a gente está atento para não estourar o jogador. Chama-se GG, tá? Então talvez ontem, por ter sido o primeiro jogo, o treinador não tenha decidido quem bateria, caso o GG não jogasse, que foi o caso ontem, o Anselmo tenha batido. Mas ele tem todo o meu respeito, tá? Tem todo o meu respeito, o atleta que faz a diferença, como você vê e como todos nós vemos também. Jogador que faz o pivô, um jogador inteligente, gosta de jogar com atletas inteligentes, e a gente tem um diferencial, amigos, no nosso ataque esse ano. Alguns jogadores que chegaram têm uma qualidade de pensamento diferente dos demais. O David é muito inteligente. Você pega um Rafinha, é muito inteligente. Jogou de meia ontem, é muito inteligente. Então eles vão ter uma facilidade muito grande de jogar junto com o Anselmo. Aliás, vai facilitar muito. Teremos um meio de campo com o Léo, com o Ronald também, muito forte. Em relação ao 9, a escolha do David da hora, que é um jogador também quase 200 mil reais de salário, que a gente na realidade não paga isso aí, porque o clube que ele veio paga parte do salário,
competência nossa, competência do nosso diretor de futebol, de buscar uma composição salarial, mas é um jogador de quase isso, evidentemente recebe parte por outros clubes. Ele faz 9 também, e com muita propriedade. Ele fez 9 a vida inteira também, então ele é 9 beirada. O David da Hora é um jogador, e principalmente nós tendo outros atletas que façam beirada, numa necessidade, o David joga de 9, sim, e joga com competência, ele tem muita qualidade. No matar da bola você vê. E evidentemente o menino de Oran, que também entrou lá contra o Asa, é um 9 de ofício, aquele 9 trombador de antigamente, posicional, diferente do Anselmo, tá? O Anselmo, ele flutua e é inteligente, ele joga com... já o Dioran não, o Dioran é mais trombador. Então eu acho que a gente tem 3 peças como 9 que vão fazer a diferença. Também vou voltar a um outro ponto. Nós não temos orçamento para ter 2 Anselmos. Nós não temos. Hoje a gente tem no clube um déficit orçamentário para ser corrigido com o elenco que temos hoje. Precisamos botar o pé no chão. Como é que eu resolvo? Como se resolve um déficit financeiro hoje, para o ano que existe? É contratando? Eu tenho que ajustar. Eu tenho um cobertor curto. Quais são as rubricas que eu posso ampliar? Eu posso ampliar patrocínios privados, buscar atrás. Fechamos um patrocínio privado na semana passada. Inclusive fechou CRB, CCA e o Campeonato Alagoano, Federação. Né? Fechou-se em conjunto. Não peçam valores, que eu não vou discutir valores com vocês aqui. Mas fechamos. Ajudou bastante. Amanhã a gente tem inclusive o lançamento oficial. É uma bet, é o patrocinador marcha de CRB, CCA e um patrocínio da Federação também. Então, busca de patrocínio privado é um dos pontos que a gente pode ampliar a receita. Qual é o outro ponto que a gente tem? Bilheteria. Não tem outro. E patrocínio privado é limitado a sua camisa, a sua exposição de camisa. Eu tenho um espaço aqui, ocupou o espaço, não tem mais o que vender. Eu lembro uma camisa do Brasiliense, que parecia um jornal. Pois é. Classificados. Então, a gente precisa entender o seguinte: no orçamento que tem hoje, nós já estamos deficitários. Do jeito que está hoje. Hoje eu sento com o meu departamento e disse assim: vamos enxugar onde? Aí vai lá para dentro do elenco. Então vamos enxugar a alimentação. Pô, você vai tirar a alimentação? Não, então tá bom, não vamos tirar a alimentação não. Aí viagem. Não, viagem não posso diminuir a quantidade de atletas que viajam. Não, então não posso. Aí eu vou, vamos diminuir as divisões de base, o investimento na base. Será que eu vou diminuir o investimento na base? Eita, não dá não, pai. Não, então vamos lá pro profissional. Vamos diminuir o jogador. Eu vou tirar jogador? Se vocês querem contratações, como é que eu tiro o jogador? Eita, então realmente não tenho que reduzir. Aí obriga vocês a contratarem certo, né? Não, obriga a contratar certo e obriga a buscar receita. Eu preciso de receita. E errar menos. Errar menos. O mínimo possível. A gente tem que errar o mínimo possível sempre. Eu estou falando do futebol alagoano. Para mim o programa é Salve o Futebol Alagoano. O que fazer para salvar o futebol alagoano? Estou falando porque nós vivemos num centro pobre. Alagoas é um estado pobre em relação a outros estados do eixo sudeste, sul-sudeste. Nós temos poucas indústrias aqui. Quem patrocina? Você pega uma van lá, você pega uma Asa que patrocina o Guarani, você pega não sei o que. São indústrias imensas que abraçam os clubes. Presidente, me permite. O que fazer aqui no estado de Alagoas? Tem algumas perguntas aqui da internet que vem chegando, inclusive tem um aqui, inclusive do YouTube. Um diz o seguinte, o Luiz Eduardo, queria saber do presidente se o CSA e o CRB estão dialogando com o governo do estado para resolver o problema chamado trapichão. Porque do jeito que está, não tem como majorar ingressos com o estádio de péssimas condições. O que é pior, sem segurança e estrutura. E aí o CRB divulga os preços dos ingressos e tem uma chiada aí do torcedor sobre a questão dos valores. E a outra pergunta é: boa tarde, sobre contratações. O Vinícius, que estava no Goiás, o CRB ainda tem interesse na contratação desse atleta? É o Fred do grupo F5 que está perguntando. E o Zé União, é o nome do torcedor aqui. Vamos responder logo essas duas, né? É porque uma liga a outra. Ele pergunta se vai ter torcida única o clássico. Vamos lá. Primeiro, CRB e CSA precisa sim se unir. Eu viajei com a presidente do CSA, nós fomos à CBF semana passada, conversando sobre os desafios que tem CRB na parte financeira e o CSA na parte financeira.
cada um guardado as suas proporções. Mas eles têm as mesmas dificuldades que nós temos aqui, na parte financeira. E a gente entende o problema que é. É o nosso, da mesma forma que a gente atrai o jogador para uma cidade maravilhosa que é essa aqui, a gente vive num estado pobre, com ticket médio de ingresso que a gente não consegue subir o suficiente. Então, você tem que corrigir essa discrepância. Não dá para a gente competir com um Paulistão, por exemplo. Os clubes do Paulistão da Série B recebem uma cota acima da Série B lá no Paulistão para jogar 3 meses. Então eles têm muito mais receitas que a gente. A gente precisa ir atrás de receita. Aí a gente volta, por isso que o CRB e CSA vai sim. Combinei inclusive com a presidente Miriam. Nós iremos em empresas privadas do nosso estado buscar patrocínio conjunto para CRB e para CSA. A gente precisa dar as mãos. Como fazem. Isso para melhoria do Trapichão, é isso? Estou falando para a receita de clube. Correção, tá. Eu vou entrar no Trapichão também. Para a receita de clube, a gente tem que fazer como o Ceará e o Fortaleza fizeram e estão fazendo. E aí sim, dentro das pautas que nós temos para esta semana, com a presidente do CSA, é nós irmos ao governador. Nós temos que ir ao governador. Vamos, evidentemente, chamar a bancada de apoio política do CRB e do CSA. Nós precisamos ir ao governo do estado. Nós precisamos do governo do estado, porque não temos como escapar com o Repelé, com algumas restrições. As restrições que estão sendo impostas hoje no Repelé só vão permitir 13 mil torcedores no Clássico. Hoje de manhã teve uma reunião, hoje pela manhã, do meu departamento de futebol e operação com a Polícia Militar e com tudo mais. Vai haver torcida dupla. Eu sempre defendi torcida dupla, mista. Vamos sim, mas só 13 mil. Ora, a gente precisa ter o espaço. Se o Repelé tem capacidade para 22, vamos tentar colocar os 22. Mas precisa que o governo do estado volte a olhar para o futebol com mais força, para que a gente recupere o estádio e deixe ele com capacidade plena. Nós não podemos ter uma restrição de 9 mil torcedores no estádio devido a obras estruturantes. E eu não posso exigir, nós não podemos exigir, o governo do estado tem que construir outra arena. Se não tem dinheiro, vai devagar, mas recupere e mantém a arena que tem. Nós temos um estádio bonito. Tem alguns problemas estruturais? Temos. Mas é isso que a gente tem que se abraçar com o que tem. Você tem um Remo e um Paysandu que tem condições de colocar 40, 50 mil pessoas no estádio. Isso faz uma diferença imensa, financeiramente falando, para o clube. Em um jogo, eles colocam 3 da gente. Pois é, então nós precisamos ter isso, nós precisamos ter esse espaço, esse trabalho em conjunto. E o programa, de novo dizendo, o programa é Salve o Futebol Alagoano.